O bip constante do monitor cardíaco ecoava pela unidade de terapia intensiva, quebrando o silêncio. Sou Cíntia, uma gerente de logística de 30 anos, sentada ao lado da cama de hospital do meu pai, exausta enquanto o observava imóvel. Ele respirava através de um tubo de oxigênio após uma recaída da condição cardíaca, apenas algumas horas antes. Uma enfermeira entrou, verificando as bolsas de soro e o monitor. Ela olhou para o corredor, depois se aproximou de mim e falou em voz baixa. Vá para casa agora e verifique as câmeras, confie em mim. Suas palavras me congelaram. Percebi que precisava descobrir o que estava realmente acontecendo sem chamar atenção. Rapidamente juntei minhas coisas e saí. Minhas mãos tremiam levemente enquanto segurava as chaves do carro, a inquietação crescendo durante o trajeto para casa para revisar as gravações. Naquela noite, ao assistir o vídeo, fiquei chocada ao reconhecer um rosto muito familiar aparecendo na tela. Estabelecer limites claros nos ajuda a proteger nosso amor próprio ao enfrentar situações difíceis. Ao mesmo tempo, o crescimento exige que tomemos decisões difíceis para ver a verdade com clareza. Como você lidaria ao descobrir uma verdade tão dolorosa em sua vida? Compartilhe sua perspectiva. 6 meses antes daquela noite fatídica, nossa sala de jantar familiar recebeu uma noite notavelmente alegre, cheia de risadas genuínas. Meu pai sentou-se à cabeceira da grande mesa de madeira, parecendo mais saudável do que nos últimos anos, erguendo seu copo para um brinde especial. Ele anunciou oficialmente sua decisão finalizada de entregar toda a administração do fundo familiar conjunto ao meu irmão Bruno. Papai expressou profunda confiança de que Bruno possuía a perspicácia empresarial certa para gerenciar os bens com sabedoria e garantir nossa estabilidade financeira por décadas. Todos nós celebramos aquele marco significativo compartilhando uma refeição maravilhosa sob a suposição de que nosso vínculo familiar permanecia completamente inabalável. Bruno prometeu lidar com as responsabilidades financeiras com a máxima transparência e cuidado para o benefício de longo prazo de todos os envolvidos. A situação toda tomou um rumo bastante estranho. Exatamente 4 meses após aquele jantar comemorativo, Bruno e sua esposa Vanessa empacotaram seus pertences pessoais para se mudarem permanentemente para a casa espaçosa do meu pai em Ribeirão Preto. Eles apresentaram essa relocação repentina à família como um sacrifício nobre, alegando que precisavam monitorar sua saúde diária de forma mais conveniente. Inicialmente, apreciei a disposição deles em assumir o papel de cuidadores principais, já que meu emprego corporativo exigente me mantinha constantemente ocupada durante os dias de semana. No entanto, aquela sensação inicial de gratidão rapidamente se dissolveu em profunda suspeita, uma vez que seus verdadeiros padrões comportamentais começaram a emergir nas semanas seguintes. Comecei a notar anomalias óbvias quase imediatamente, quando minhas ligações noturnas regulares para meu pai se tornaram cada vez mais escassas. Sempre que discava o número familiar durante meu intervalo de almoço, Bruno ou Vanessa consistentemente conseguiam atender antes do 3º toque. Eles se posicionavam ativamente como uma parede impenetrável, bloqueando qualquer comunicação direta entre meu pai e eu. Eu, educadamente, pedia para falar com ele apenas para ouvir sua voz e verificar seu bem-estar atual. Eles sempre respondiam aos meus pedidos simples com a mesma desculpa, ensaiada sobre sua condição física atual. Vanessa baixava a voz para insistir que ele estava experimentando fadiga severa, exigindo descanso absoluto em seu quarto no andar de cima. Bruno ocasionalmente pegava o telefone das mãos dela para alegar que papai tinha acabado de cair em um sono profundo após tomar sua medicação prescrita. Eles encerravam abruptamente a conversa com um rápido adeus antes que eu pudesse fazer mais perguntas sobre seus sintomas específicos ou consultas médicas futuras. Essa rotina isoladora continuou por semanas, enquanto minha inquietação interna lentamente se transformava em um nó pesado de preocupação genuína. Eu realmente tentei aparecer sem avisar em 2 ocasiões separadas, mas encontrei o portão de segurança firmemente trancado enquanto ninguém atendia às repetidas campainhadas. Aquele padrão específico de isolamento deliberado nos leva diretamente aos eventos daquela tarde. Eu estava sentada na minha mesa de escritório, tentando revisar uma pilha massiva de documentos complexos de cadeia de suprimentos antes de um prazo corporativo se aproximando. O toque repentino do meu celular pessoal quebrou minha concentração intensa para entregar uma mensagem completamente inesperada. Um membro da equipe médica do pronto-socorro do hospital local me informou que meu pai tinha acabado de ser admitido devido a uma grave recaída da condição cardíaca. Eles afirmaram que seus sinais vitais estavam atualmente instáveis
e me pediram para chegar à instalação médica imediatamente para falar com o médico responsável. Uma onda repentina de pânico puro lavou todo o meu corpo ao ouvir aquelas palavras aterrorizantes do profissional médico. Imediatamente, abandonei todos os meus contratos legais pendentes espalhados pela mesa, sem me preocupar em notificar meu supervisor de departamento sobre minha partida repentina. Agarrei freneticamente minha bolsa junto com as chaves do carro da gaveta inferior enquanto corria direto para o banco de elevadores principal. Minha mente passou por centenas de cenários médicos aterrorizantes diferentes, enquanto navegava pelos corredores ocupados do escritório para alcançar a saída do térreo. Empurrei as pesadas portas de vidro do saguão e corri diretamente para minha vaga designada no estacionamento da empresa. Minhas mãos tremiam violentamente enquanto eu lutava para destravar as portas do veículo antes de me jogar no banco do motorista. Pisei fundo no acelerador para acelerar em direção ao centro médico, enquanto desesperadamente rezava para não chegar tarde demais para vê-lo vivo. 30 minutos depois de receber aquele telefonema alarmante, empurrei com força as pesadas portas do pronto-socorro. Corri pelo corredor iluminado do hospital enquanto desesperadamente vasculhava a área de espera lotada por rostos familiares. Meus olhos rapidamente se fixaram em Bruno e Vanessa, encostados casualmente na parede pintada do corredor perto da recepção. Ambos estavam olhando fixamente para as telas brilhantes de seus smartphones, com uma atitude completamente relaxada que contradizia a situação. Nenhum deles exibia sequer uma fração da preocupação frenética que havia consumido toda a minha viagem até o hospital. Bruno finalmente levantou os olhos do dispositivo móvel quando meus passos rápidos ecoaram alto pelo piso de azulejo polido. Ele casualmente deslizou o telefone no bolso do paletó antes de oferecer uma explicação incrivelmente desdenhosa sobre nosso pai. Papai está apenas experimentando um pouco de fadiga de uma doença antiga voltando. O médico nos garantiu que não é nada muito sério. Fiquei ali completamente paralisada por seu tom indiferente, enquanto tentava processar a discrepância massiva entre suas palavras e a chamada de emergência. Vanessa imediatamente verificou seu relógio de pulso de grife antes de alegar que tinham uma emergência empresarial inesperada, exigindo sua atenção imediata no escritório. Ambos viraram as costas para mim sem esperar por mais discussão e saíram apressadamente em direção à saída principal. O som de seus passos em retirada ecoou pelo corredor silencioso, enquanto eles praticamente fugiam de suas responsabilidades familiares. Sua partida rápida deixou meu pai completamente abandonado em um estado médico vulnerável, enquanto priorizavam seus supostos deveres corporativos. Lentamente me aproximei da unidade de terapia intensiva e empurrei a porta de madeira para finalmente ver meu pai deitado ali. A dura realidade de sua condição médica crítica estava em nítido contraste com a explicação superficial que Bruno tinha acabado de fornecer. Múltiplos tubos plásticos transparentes conectavam seu corpo frágil a vários dispositivos médicos zumbindo, monitorando sua frequência cardíaca perigosamente errática. Uma onda profunda de tristeza profunda me inundou enquanto eu gentilmente segurava sua mão fria entre minhas palmas quentes. Aquela tristeza inicial rapidamente se transformou em uma sensação crescente de suspeita intensa sobre a sequência de eventos que levaram ao seu colapso. Eles deixaram o hospital tão incrivelmente rápido, sem nem se preocupar em perguntar quão ruim ficou a condição dele durante a noite. Murmurei aquelas palavras em voz alta para o quarto vazio enquanto encarava a porta fechada por onde eles tinham acabado de sair. A impossibilidade matemática de sua linha do tempo começou a formar uma imagem sombria em minha mente sobre suas verdadeiras intenções. A enfermeira se aproximou silenciosamente da cama para ajustar os níveis de fluido no gotejamento intravenoso, pendurado acima do meu pai. Ela meticulosamente verificou os números digitais piscando na tela do monitor médico principal antes de virar sua atenção total para mim. Seus olhos foram em direção à janela do corredor para garantir que ninguém estava pairando do lado de fora do quarto, ouvindo nossa conversa particular. Ela deliberadamente se aproximou mais da minha cadeira e firmemente reiterou o aviso enigmático que havia sussurrado para mim anteriormente. Você precisa sair deste hospital agora para revisar as gravações de segurança, porque a verdade está escondida na sua casa. Aquela confirmação direta de uma profissional médica agiu como o catalisador final para incendiar minhas suspeitas adormecidas em ação imediata. As peças espalhadas do quebra-cabeça de ligações bloqueadas e a atitude desdenhosa de repente se alinharam para formar uma hipótese verdadeiramente aterrorizante. Virei-me para a enfermeira com um senso renovado de determinação urgente e lhe pedi diretamente um favor crucial. Por favor, monitore meu pai extremamente de perto enquanto eu estiver fora
e não permita que mais ninguém entre neste quarto. Ela assentiu com a cabeça em concordância silenciosa, enquanto cruzava os braços para bloquear fisicamente o caminho para sua cama. Minha mão apertou firmemente as chaves de metal do carro dentro do bolso do paletó, até as bordas afiadas morderem minha pele. Virar bruscamente nos calcanhares me permitiu sair rapidamente do hospital para descobrir os segredos sombrios que eles estavam escondendo. O ar fresco da noite atingiu meu rosto enquanto marchava em direção ao estacionamento com um foco singular em encontrar a verdade. Minha mente formulou um plano de ação claro enquanto meus passos rápidos me levavam mais perto do meu veículo estacionado. Naquela meia-noite, os pneus do meu carro chiaram alto contra a superfície de concreto da entrada familiar, levando à nossa garagem. Recuperei minha chave pessoal reserva do bolso para silenciosamente destrancar a pesada porta de madeira da frente sem acionar nenhum sensor de alarme. A casa permaneceu escura enquanto navegava pelos corredores silenciosos levando diretamente ao escritório particular do meu pai. Passei por sua mesa maciça de mogno para alcançar a sala de controle oculta, contendo o sistema de câmeras de segurança escondido que ele instalou muitos anos antes. Meus dedos tremiam levemente enquanto digitava a senha administrativa no terminal do computador principal para acessar a unidade de armazenamento local criptografada. Selecionei especificamente os arquivos de vídeo gravados nos últimos 3 dias para entender o que exatamente transcorreu antes de seu colapso repentino. O monitor brilhante iluminou o quarto escuro enquanto a primeira peça de filmagem incriminadora começava a tocar na tela digital. Assisti em horror absoluto enquanto o vídeo gravado claramente mostrava Vanessa entrando furtivamente no quarto do meu pai segurando um pequeno recipiente plástico. Ela se movia com precisão calculada para abrir seu organizador diário de pílulas, sentado ao lado de seu copo de água na mesa de cabeceira. Vanessa rapidamente removeu suas pílulas de medicação cardíaca prescritas para substituí-las por diferentes cápsulas desconhecidas de seu recipiente escondido. Bruno estava casualmente perto da porta do quarto, agindo como vigia enquanto ignorava seu próprio pai dormindo indefeso por perto. A gravação de áudio capturou perfeitamente sua conversa sussurrada enquanto Bruno instava sua esposa a completar a tarefa maliciosa muito mais rápido. Apresse-se e troque-as, porque mais alguns dias desta medicação vão naturalmente exaurir o coração do velho. Ouvir aquelas palavras cruéis exatas caindo de sua boca forçou uma onda nauseante de náusea genuína profundamente no meu estômago. Imediatamente parei a reprodução do vídeo para correr para fora do escritório escondido direto em direção à ampla área da cozinha principal. Minhas mãos freneticamente puxaram o grande lixo de aço inoxidável para procurar qualquer evidência física ligando-os ao crime. Desesperadamente cavei através de vários invólucros de comida descartados antes de notar uma sacola de supermercado amassada enfiada à força no canto inferior. Puxar aquela sacola plástica suja de lado finalmente revelou o frasco de pílulas de prescrição original esvaziado de seu conteúdo salvador de vidas. Agarrei o recipiente médico vazio firmemente na minha mão direita, reconhecendo-o como a prova inegável definitiva de seu plano sinistro. O toque alto repentino do meu celular instantaneamente quebrou a atmosfera silenciosa, ecoando pelo espaço vazio da cozinha. Puxei o dispositivo do bolso do casaco para ver o nome de Vanessa piscando brilhantemente na tela de identificação de chamadas digital. Respirar muito fundo me ajudou a suprimir minha raiva avassaladora antes de pressionar o botão verde para aceitar sua chamada recebida. Sua voz soava notavelmente agressiva, enquanto exigia uma explicação imediata sobre minha ausência atual da sala de espera do hospital. Ela interrogou minha localização exata com profunda suspeita, mascarando seu medo óbvio de ser descoberta durante sua linha do tempo crítica. Forcei minha voz a permanecer firme e natural, enquanto alimentava-a com uma desculpa perfeitamente construída para evitar levantar qualquer alarme. Eu só saí para comprar alguns itens pessoais e um lanche da meia-noite. Vou voltar ao hospital agora. Vanessa abruptamente encerrou a ligação sem fazer perguntas sobre o estado médico atual do meu pai. Coloquei o smartphone de volta no bolso antes de correr de volta para a sala de controle escondida para proteger a evidência digital. Transferi todo o bloco de filmagem de segurança para um pendrive portátil, para garantir que as autoridades veriam tudo claramente. Depois de remover o dispositivo de armazenamento portátil, executei um comando do sistema para apagar meu histórico de acesso dos registros do computador principal. Desliguei o monitor para mergulhar o quarto de volta na escuridão antes de trancar a porta do escritório com segurança atrás de mim. Agarrar o frasco de pílulas vazio firmemente dentro do paletó me deu uma sensação profunda de determinação para proteger meu pai vulnerável. Refiz meus passos pela casa silenciosa para sair pela porta da frente, trancando-a perfeitamente para manter sua falsa segurança.
Meus pés me levaram rapidamente pela entrada de concreto em direção ao meu veículo estacionado para dirigir direto de volta ao centro médico. Às exatas 8 horas da manhã seguinte, sentei-me diretamente em frente à mesa de carvalho polida, pertencente ao nosso advogado de família Dr. Galvão. Coloquei decisivamente o pendrive portátil contendo a filmagem de segurança copiada junto com o frasco de pílulas de prescrição vazio diretamente sobre seu espaço de trabalho imaculado. Instruí firmemente o Dr. Galvão a imediatamente usar sua extensa rede profissional para conduzir uma investigação de antecedentes abrangente nos registros financeiros pessoais pertencentes a Bruno e Vanessa. Por favor, investigue minuciosamente todas as suas contas bancárias, junto com quaisquer dívidas pendentes adquiridas nos últimos 6 meses, porque suspeito fortemente que eles estão escondendo um segredo verdadeiramente horrível. Doutor Galvão reconheceu a gravidade profunda gravada em meu rosto e imediatamente pausou suas outras consultas legais agendadas para priorizar meu pedido urgente. Ele cuidadosamente plugou o pequeno dispositivo de armazenamento em seu terminal de computador seguro para revisar a filmagem perturbadora que eu tinha extraído com sucesso da casa. Assistir à evidência em vídeo inegavelmente clara da troca de medicação causou mudança de sua atitude profissional para um estado de alarme visível. Ele rapidamente pegou seu telefone do escritório para contatar vários contadores forenses privados, capazes de acessar bancos de dados bancários restritos em todo o estado. Esperei ansiosamente dentro de seu escritório privado, enquanto revisava o frasco de pílulas vazio novamente para passar o tempo durante aquelas horas incrivelmente tensas. Apenas algumas horas depois, Dr. Galvão retornou à sua mesa, carregando uma pilha grossa de documentos legais recém-impressos, contendo os resultados sombrios de sua investigação rápida. Ele espalhou as várias declarações financeiras pela superfície de madeira para revelar a devastação absoluta que Bruno havia secretamente orquestrado pelas nossas costas. A papelada detalhada forneceu prova inegável de que seu negócio supostamente próspero tinha realmente sofrido uma falência catastrófica vários meses antes. Seu colapso financeiro total os forçou a tomar emprestada uma soma massiva de dinheiro de organizações de crédito clandestinas perigosas, cobrando taxas de juros exorbitantes. Dr. Galvão organizou os livros Razão Bancários Caóticos para me mostrar exatamente quantos pagamentos perdidos haviam se acumulado desde seu acordo de empréstimo inicial. Ele especificamente notou várias retiradas de dinheiro massivas, confirmando que os fundos foram transferidos diretamente para contas não rastreáveis para esconder suas atividades ilegais. O aspecto mais aterrorizante de toda essa revelação financeira emergiu quando ele destacou as datas específicas impressas nas declarações oficiais de insolvência. O momento exato em que sua empresa oficialmente perdeu toda a capacidade de pagar seus credores coincidiu perfeitamente com a semana específica em que eles de repente se ofereceram para se mudar para a casa do meu pai. Eles haviam disfarçado sua necessidade desesperada de moradia gratuita e proximidade com sua riqueza sob o pretexto falso de fornecer cuidados dedicados a idosos. Doutor Galvão apontou um dedo rígido para um extrato bancário severamente esgotado, ligado diretamente à conta principal estabelecida durante aquele jantar de família alegre. O fundo fiduciário familiar conjunto já foi completamente drenado por ele. Então, o próximo alvo óbvio deles é o patrimônio pessoal restante do seu pai. Um tremor violento percorreu minha espinha enquanto a imagem completa de sua motivação profundamente sinistra finalmente se materializou diante dos meus olhos. Percebi que o verdadeiro propósito por trás da troca da medicação cardíaca prescrita era intencionalmente acelerar o declínio físico do meu pai até sua morte inevitável. Eles desesperadamente precisavam que ele morresse o mais rápido possível para legalmente herdar as propriedades restantes e ativos líquidos listados em seu testamento original. Ganhar controle imediato sobre seu patrimônio pessoal era sua única estratégia viável para satisfazer os credores implacáveis do submundo, ameaçando suas vidas pelas dívidas não pagas. Eles essencialmente colocaram uma etiqueta de preço literal em sua vida para se salvarem de enfrentar as consequências severas de suas próprias falhas financeiras imprudentes. Solicitei a ele que imediatamente redigisse toda a papelada legal necessária para revogar oficialmente qualquer autoridade financeira restante que Bruno possuía sobre nossos ativos familiares. Reuni os documentos financeiros copiados em uma pasta segura, enquanto silenciosamente jurava protegê-lo de sua ganância impiedosa a todo custo. A evidência inegável descansando dentro das minhas mãos transformou meus sentimentos anteriores de traição familiar em uma determinação fria de destruir completamente sua agenda maliciosa.
Agradeci ao Dr. Galvão por sua assistência rápida antes de pegar a pasta pesada para me preparar para o confronto inevitável esperando no hospital. Naquela noite, entrei de volta no quarto incrivelmente silencioso do hospital pertencente ao meu pai vulnerável. Experimentei uma sensação profunda de alívio emocional ao descobrir que ele tinha passado com sucesso pelo estágio médico crítico mais cedo naquela tarde. Ele estava lentamente abrindo seus olhos cansados para cautelosamente observar o equipamento médico ao redor, apesar de seu estado físico severamente enfraquecido. O bip rítmico do monitor cardíaco confirmou que seus sinais vitais estavam finalmente se estabilizando após a provação aterrorizante causada pelas pílulas incorretas. Ele virou a cabeça levemente em direção à porta para reconhecer minha presença com um sorriso muito fraco, mas profundamente reconfortante. Minha melhor amiga Sarah silenciosamente empurrou a porta de madeira para entregar um recipiente quente de jantar recém-preparado. Ela gentilmente deu um tapinha no meu ombro tenso para encorajar minha resistência física durante esta crise familiar incrivelmente estressante. Sarah especificamente evitou fazer perguntas intrusivas sobre sua condição médica específica para respeitar nossos limites. Ela imediatamente se virou para sair do quarto completamente para nos fornecer absoluta privacidade conversacional. Sua breve visita de apoio me deu a força emocional necessária para prosseguir com a difícil discussão futura. Coloquei o recipiente de comida plástico sobre a pequena mesa de visitante, sem qualquer intenção de comer a refeição imediatamente. Deliberadamente caminhei em direção à entrada para firmar seguramente a pesada fechadura de metal na porta do quarto do hospital para prevenir quaisquer interrupções indesejadas. Aproximar-me de sua cama me permitiu gentilmente segurar sua mão frágil enquanto lacrimosamente recontar toda a realidade cruel que eu tinha acabado de descobrir. Cuidadosamente recuperei meu celular do bolso do paletó para reproduzir a filmagem de segurança extraída diretamente na frente de seu rosto descansando. Também detalhei verbalmente os documentos financeiros chocantes que o Dr. Galvão havia verificado sobre a falência empresarial catastrófica destruindo suas vidas. Ele assistiu à tela digital intensamente enquanto a evidência em vídeo inegável da troca de medicação se desenrolava diante de seus olhos. A filmagem clara de Vanessa substituindo as pílulas vitais enquanto Bruno ficava de guarda forçou um silêncio pesado no quarto médico estéril. Ele olhou para a tela brilhante do telefone por um longo tempo enquanto tentava processar a imensa traição cometida por sua própria carne. Eu nunca poderia ter imaginado que as crianças em quem confiei completamente com meus bens trocassem tão impiedosamente minha vida apenas por dinheiro. A devastação inicial, nublando suas características envelhecidas, rapidamente se transformou em uma expressão fria de fúria decisiva absoluta. Ele firmemente agarrou meu pulso com força inesperada para estritamente me proibir de contatar a polícia local sobre a tentativa de assassinato. Meu pai veementemente se recusou a permitir que nosso escândalo familiar humilhante se tornasse fofoca de primeira página pelos jornais locais. Ele queria lidar com a traição definitiva internamente, em vez de confiar no sistema de justiça criminal tradicional para punir suas ações horríveis. Sua respiração permaneceu notavelmente estável enquanto processava a dura realidade de suas intenções maliciosas em relação ao seu patrimônio pessoal. Não há necessidade de chamar a polícia agora porque vamos pessoalmente forçá-los a pagar o preço mais autêntico e implacável por sua ganância. Nós dois passamos as próximas várias horas sussurrando de um lado para o outro para meticulosamente formular uma contramedida detalhada no quarto escuro. Precisávamos sistematicamente expor as verdadeiras faces maliciosas pertencentes a Bruno e Vanessa antes que pudessem liquidar com sucesso quaisquer propriedades restantes. Expliquei os passos legais necessários para separar permanentemente seu acesso às contas fiduciárias conjuntas, usando nosso advogado de confiança. Nossa conversa estratégica focou em usar sua alta futura da instalação médica para orquestrar uma armadilha psicológica perfeita. Finalizamos os passos intrincados necessários para legalmente despojá-los de todo o poder financeiro durante uma falsa celebração familiar futura. Ele me instruiu a contatar Dr. Galvão logo pela manhã seguinte para finalizar os documentos de herança recém-revisados. Passamos o resto da noite solidificando cada detalhe de nossa estratégia defensiva para garantir sua ruína financeira total. Naquele fim de semana, uma cadeira de rodas hospitalar carregou meu pai através das portas de vidro deslizantes de saída para finalmente retornar para casa. Ao chegar na residência familiar, ele imediatamente começou a reclamar sobre experimentar fadiga física severa da provação médica prolongada. Ele chamou todos para a sala de estar principal para oficialmente anunciar sua intenção de receber um jantar familiar especial no próximo domingo.
Meu pai explicitamente declarou seu desejo de finalizar seu último testamento muito mais cedo do que alguém havia antecipado anteriormente. Minha saúde parece estar falhando significativamente ultimamente, então talvez seja finalmente hora de organizar e passar tudo claramente por escrito. Bruno completamente falhou em esconder a excitação gananciosa brilhando em seu rosto ao ouvir aquele anúncio financeiro específico. Vanessa rapidamente se ofereceu para preparar uma refeição extravagante para celebrar sua suposta recuperação, enquanto secretamente antecipava sua iminente bonança financeira. Eles passaram o fim de semana inteiro agindo incrivelmente atenciosos enquanto mascaravam sua necessidade desesperada de acessar seu patrimônio pessoal. Bem no meio daquele jantar antecipado de domingo, Dr. Galvão bateu firmemente na pesada porta de madeira da frente precisamente no horário. O advogado experiente entrou na sala de jantar com uma expressão altamente séria enquanto carregava sua maleta de couro trancada. Ele se aproximou da grande mesa de jantar para deliberadamente colocar os documentos legais recém-impressos bem na frente do meu pai. Bruno olhou para a pilha grossa de papéis de herança com extrema ansiedade irradiando de seus olhos arregalados. A tensão inegável dentro da sala escalou rapidamente quando o doutor Galvão cuidadosamente extraiu a versão final do testamento revisado. Bruno praticamente se lançou para a frente para agarrar os documentos legais da mesa, para ansiosamente ler cada linha impressa. Ele rapidamente escaneou os parágrafos oficiais, detalhando a distribuição exata de todas as propriedades familiares restantes, junto com os ativos bancários líquidos. O sorriso arrogante completamente desapareceu de seu rosto, enquanto sua pele ficou absolutamente pálida em questão de segundos. Ele percebeu com horror absoluto que seu nome específico tinha sido inteiramente removido da lista de distribuição de herança. A realidade inegável de ser completamente deserdado o fez bater os papéis grossos de volta sobre a mesa de jantar. O que diabos você está fazendo agora porque eu não estou recebendo um único centavo neste maldito testamento? Ele gritou aquelas palavras desrespeitosas diretamente para nosso pai, enquanto seu rosto corava com uma mistura de raiva e confusão profunda. Vanessa correu para inspecionar os documentos legais ela mesma para confirmar a realidade financeira devastadora, destruindo seus planos sinistros. Meu pai permaneceu sentado na cabeceira da mesa, enquanto mantinha uma atitude incrivelmente calma, apesar dos gritos agressivos. Ele simplesmente levantou sua mão direita para me dar um sinal sutil para executar a fase final de nossa estratégia defensiva. Imediatamente agarrei o controle remoto da televisão para ligar o grande monitor de tela plana montado na parede da sala de estar. Pressionei o botão de play para transmitir a filmagem de segurança extremamente nítida que eu tinha extraído do sistema de vigilância escondido. A tela de televisão massiva exibiu com destaque Vanessa, entrando furtivamente no quarto para maliciosamente trocar a medicação cardíaca prescrita. A gravação de áudio de alta definição ecoou claramente pela sala de jantar silenciosa, expondo sua conversa cruel exata daquela noite. Bruno e Vanessa completamente desabaram sobre o piso de madeira, enquanto a evidência digital inegável destruiu toda a sua realidade fabricada. Ambos caíram de joelhos enquanto soluçavam incontrolavelmente para implorar ao meu pai por perdão imediato. Vanessa desesperadamente tentou agarrar a perna de sua calça enquanto gritava desculpas patéticas sobre sua esmagadora dívida do submundo, levando-os ao desespero. Meu pai com força puxou sua perna de seu aperto antes de firmemente apontar seu dedo rígido diretamente para a porta da frente. Ele decisivamente ordenou que ambos desocupassem as instalações imediatamente, sem permitir que empacotassem quaisquer pertences pessoais. Eles tentaram pleitear seu caso uma última vez, mas seu olhar intransigente silenciou seus gritos patéticos por misericórdia. Fiquei firmemente ao lado de sua cadeira enquanto os dois criminosos expostos finalmente se arrastaram para fora da casa na noite escura. Algumas semanas após aquela noite de expulsão dramática, as consequências financeiras severas finalmente os atingiram de uma maneira verdadeiramente brutal. Ser jogados para fora com mãos completamente vazias impediu Bruno e Vanessa de acessar quaisquer fundos familiares restantes. Os credores clandestinos perigosos imediatamente rastrearam sua localização temporária para agressivamente exigir pagamento completo pelos empréstimos comerciais pendentes. Os grandes bancos simultaneamente iniciaram procedimentos legais oficiais para agressivamente retomar seus veículos de luxo junto com seus bens pessoais restantes. Suas pontuações de crédito oficiais desabaram completamente além de qualquer esperança de recuperação futura devido à montanha esmagadora de dívida não paga. Eles foram empurrados para um canto absoluto, forçando-os a se relocarem para um motel terrivelmente deteriorado situado nos arredores da cidade.
Os criminosos expostos passaram seus dias miseráveis escondendo-se de cobradores de dívidas implacáveis, enquanto realizavam um trabalho manual incrivelmente extenuante por refeições. Recebemos uma confirmação legal final do Dr. Galvão, declarando que seus nomes foram permanentemente removidos de cada documento financeiro. Oficialmente, empacotei os pertences do meu apartamento no centro para permanentemente me mudar de volta para a residência familiar espaçosa com meu pai. Organizar os itens domésticos familiares me permitiu estabelecer um ambiente muito mais saudável dedicado inteiramente à sua recuperação física contínua. Foquei toda a minha energia mental em garantir que suas necessidades médicas diárias fossem perfeitamente atendidas sem qualquer interferência maliciosa externa. A farmácia local entregou sua medicação cardíaca autêntica diretamente à nossa porta, sob minha estrita supervisão pessoal todos os meses. Passamos aquelas semanas silenciosas, ativamente nos curando do trauma emocional profundo, infligido pelas pessoas em quem anteriormente confiávamos. Estabelecer aqueles limites pessoais incrivelmente rígidos protegeu nossa unidade familiar vulnerável de nunca experimentar aquele tipo específico de manipulação novamente. Reconstruir nossa vida doméstica despedaçada exigiu imensa paciência, mas a ausência completa de sua presença tóxica tornou o processo mais fácil. Ativamente substituímos as memórias amargas de sua traição definitiva por rotinas recém-estabelecidas, centradas em cuidado genuíno e respeito. Meu pai lentamente recuperou sua força física fazendo caminhadas diárias supervisionadas ao redor do bairro seguro sob o sol brilhante. Assumir o controle completo sobre a gestão doméstica me permitiu avaliar adequadamente o imenso crescimento psicológico que eu tinha recentemente experimentado. Transformei-me de uma irmã passiva em uma protetora feroz disposta a confrontar o mal inegável espreitando dentro da minha própria família. O aviso aterrorizante do hospital completamente despedaçou minhas suposições ingênuas anteriores sobre a bondade inerente de nossos parentes biológicos intimamente relacionados. Aprendi a lição incrivelmente difícil de que a confiança cega frequentemente fornece a indivíduos maliciosos a oportunidade perfeita para atacar inesperadamente. Proteger meu pai vulnerável me exigiu descartar minha hesitação educada para decisivamente impor as barreiras protetoras necessárias ao nosso redor. Mudamos completamente todos os códigos de segurança residenciais enquanto atualizávamos as câmeras de vigilância externas para garantir segurança física absoluta seguindo em frente. Cada ação defensiva que tomei reforçou meu compromisso pessoal de priorizar nosso bem-estar coletivo acima de quaisquer obrigações tóxicas. A atmosfera do final da tarde parecia significativamente mais pacífica do que nunca. Enquanto meu pai e eu sentávamos juntos do lado de fora hoje, confortavelmente compartilhamos um pote quente de chá de ervas na varanda da frente enquanto apreciávamos o silêncio profundo nos cercando. Ele parecia notavelmente mais saudável com um sorriso genuíno substituindo o olhar constante de exaustão física que ele anteriormente carregava todos os dias. Testemunhar sua recuperação física milagrosa provou que remover o estresse emocional crônico drasticamente melhora os resultados médicos gerais para pacientes idosos vulneráveis. Sobrevivemos com sucesso a um pesadelo doméstico aterrorizante ao escolher confrontar a verdade inegável em vez de ignorar os sinais claros. Proteger sua vida vulnerável me forçou a permanentemente cortar todos os laços emocionais restantes com os indivíduos tóxicos, compartilhando nossa linhagem sanguínea. Olhei pelo gramado da frente meticulosamente mantido, percebendo que a verdadeira família requer lealdade genuína em vez de mera conexão biológica. A brisa suave da noite confirmou que nossa difícil decisão de permanentemente expulsar sua ganância perigosa havia restaurado com sucesso nossa tranquilidade roubada. Nossa casa finalmente se transformou de volta em um santuário completamente seguro, preenchido apenas com amor autêntico e proteção mútua inegável para sempre. Esta situação oferece uma perspectiva inestimável sobre a importância crítica de estabelecer limites pessoais rígidos. Avaliar as ações específicas tomadas revela exatamente como decisivamente protegi meu pai vulnerável de uma traição verdadeiramente fatal. Utilizei inteligentemente evidência física inegável para permanentemente cortar todos os laços biológicos com os indivíduos maliciosos, ameaçando nossa segurança absoluta. Os vilões expostos finalmente sofreram as exatas consequências financeiras devastadoras, naturalmente geradas por suas próprias decisões incrivelmente egoístas e altamente criminosas. A lição mais profunda que devemos extrair desta situação
Envolve reconhecer que conexões biológicas nunca automaticamente garantem lealdade genuína. Indivíduos tóxicos frequentemente transformam obrigações familiares em armas para mascarar sua ganância perigosa, enquanto manipulam sua compaixão natural para seu ganho pessoal. Você deve priorizar seu próprio amor próprio, mantendo a coragem absoluta de permanentemente remover qualquer pessoa que ativamente comprometa sua segurança fundamental. Outro ponto crucial destaca a necessidade de confrontar verdades desconfortáveis imediatamente, em vez de ignorar comportamentos suspeitos exibidos por aqueles mais próximos a você. Reunir evidência concreta antes de iniciar um confronto importante previne abusadores manipuladores de torcer com sucesso a narrativa para escapar de suas consequências justificadas. Estabelecer limites impenetráveis representa um ato necessário de profunda autopreservação, em vez de uma exibição de crueldade desnecessária em relação aos seus parentes. A verdadeira cura só pode começar depois que você decisivamente purgar as influências negativas deliberadamente envenenando seu ambiente doméstico com suas agendas egoístas. Você detém a autoridade final para definir exatamente quem merece acesso à sua vida, baseado inteiramente em suas ações consistentes e respeito genuíno.